Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos aqui ao meu canal Saúde Consciente. Aqui eu ensino vocês sobre relacionamentos abusivos, sobre como superar tudo isso, como se tornar pessoas melhores depois de passar por abusos. Eu sou terapeuta integrativa, abri minha empresa nos Estados Unidos em 2009, depois também de ter passado por relacionamentos abusivos. Inclusive fui casada com uma pessoa narcisista e vivi outros relacionamentos abusivos também durante a minha vida, inclusive com o meu pai. E voltei aqui para o Brasil para ajudar vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse relacionamento entre pais narcisistas e filhos. O que é que os pais narcisistas sentem pelos filhos? Primeiro de tudo, eu queria falar uma coisinha assim, que de vez em quando eu recebo uns comentários assim, que não é que eu não gosto, mas que eu acho que deve talvez ser respondido. Algumas pessoas me dizem que eu não sou profissional, pelo jeito de eu me vestir, não sei. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou assim. Eu não gosto de fingir ser outra pessoa na frente de vocês só porque eu tô aqui no YouTube fazendo vídeo pra vocês. Eu sou assim, desde o começo dos meus primeiros vídeos, eu sempre gravei dessa forma. Às vezes eu tô de pijama, às vezes eu tô, sabe? Eu não gosto, quando eu tenho uma ideia eu quero ir lá e gravar pra vocês, eu não quero ficar tendo que fazer isso, me produzir. Eu não sou desse jeito, nunca foi assim. Se dependesse só de mim mesma, eu nem teria esse canal aqui, porque eu não acho que eu nasci para esse tipo de coisa, mas eu me forço para estar aqui para vocês, para poder dividir com vocês a minha experiência didática que eu aprendi estudando sobre tudo, como também a minha experiência de vida, que eu acho que também vale muito. Então, se vocês estão aqui para ver como eu me visto, para ter uma ideia de moda pro resto do seu dia, não assista esse vídeo, porque não tem nada a ver com isso. E tem muita gente aí no YouTube que não tem nem capacidade intelectual e nem moral pra fazer vídeos, e muito menos pra dar sessão de terapia, e tá aí vestido de jaleco. Então eu acho que o que eu tenho a oferecer pra vocês, a minha mensagem, não é o meu jeito de vestir. Senão meu canal seria uma coisa completamente diferente, certo? Então, se a falta de profissionalismo é essa, sinto muito, vocês vão se decepcionar. Eu não sou assim. Simples assim. Bom, então vamos lá, voltando pro assunto do vídeo. Será que os pais narcisistas amam seus filhos? Parece que sim. Você já tá achando que seu parceiro seja uma pessoa narcisista? Quando o filho dele ou dela nascer, ele vai achar, ou ela vai achar, uma maravilha, vai ficar super feliz. Então, é capaz que você até se duvide. Será que essa pessoa é narcisista? Talvez estivesse errado, porque eu ouvi dizer, né, que os narcisistas não amam seus filhos. Então, mas parece muito que eles amam. No começo, a gente se convence, eu acho que até eles parecem mesmo que amam seus filhos, né? Mas por que disso? O que a gente tem que pensar é sempre no motivo do que eles estão sentindo, ou parece que eles estão sentindo. Nesse caso de um narcisista ter um filho, eles veem os filhos deles como extensões deles. Porque assim, imagina só, uma pessoa que quer causar o mal, que não tá nem aí pros outros, que não se importa com os outros. Se essa pessoa morrer, morre tudo ali. Então, se essa pessoa tiver um filho, ele pode transferir tudo aquilo pro filho, e o filho pode continuar essa legacy, né? Tudo isso daí que eles vêm pensando e calculando. Então é como se o pai ou a mãe narcisista tivesse a oportunidade de ensinar esse jogo de xadrez que eles fazem com o resto da população. Então eles se alegram de ter um filho. E geralmente, né, o primeiro filho, se você vai ver, que é o filho de ouro, né? Geralmente é assim. Não é regra, mas acontece muito do primeiro filho ser o filho de ouro por causa disso, né? E depois, como não tem mais necessidade, né, de ter outro filho, os outros filhos acabam sendo só empecilhos, né? Porque eles já têm o que eles querem. Eles já têm a extensão deles, né? Então eles veem outros filhos de formas diferentes. Mas parece que eles amam os filhos dourados? Parece sim, né? Eles fazem de tudo pros filhos, você vê, né? Eles elogiam, eles defendem seus filhos muito, né? Quando alguém
de fora fala mal do filho, eles são até capazes de cometer crimes. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que diz amar o seu filho, se o filho tá no carro, escuta só, se o filho tá no carro, o cara tá dirigindo com a família, e alguém cruza ou corta ele no meio da avenida e o cara fica louco, narcisista. Sabe aquele tipo de gente que vai atrás do cara que cortou e xinga e faz isso, faz aquilo? Tá com a família inteira no carro, inclusive seus filhos que eles amam, né? Diz que ama. Você acha que se uma pessoa se importasse com o filho, nunca faria isso? Nunca sairia correndo no trânsito pra pegar outra pessoa, pra xingar, pra apontar o dedo, sabe? E isso já aconteceu comigo, então, com a minha família, entendeu? Então, uma pessoa responsável não faria um negócio desse, só pra descontar a raiva de alguém que nem conhece no trânsito. Então, parece mesmo que eles amam, mas é porque eles são só extensões da vida deles. Então o filho vai crescendo, vai criando autonomia, né? Vai descobrindo o próprio eu, vai descobrindo que ele tem vontades próprias. Isso geralmente acontece quando? Na adolescência, né? Os adolescentes começam a descobrir que eles têm vontades próprias, que eles podem, eles querem, eles têm vontades, podem fazer coisas que vão contra os seus pais. E os narcisistas detestam isso. Eles querem que todo mundo siga suas regras, né? Então, o que acontece? Eles vão começando a brigar. Então, tem muitas brigas entre o narcisista e mesmo o filho dourado. Não importa, pode ser o filho dourado. É aí que é muita decepção no caso do filho, porque o filho crescendo sem saber o que é narcisismo, sem desconfiar que o pai seja narcisista, acha que o pai ama ou a mãe ama ele mesmo. O meu gatinho tá aqui. Então, esse aqui é o Bubi. Fala, oi! Ele é medrosinho, então daqui a pouco ele já vai pular fora do meu colo. Então, os filhos caem do cavalo lá do alto, porque quando eles percebem, né, quando os pais percebem que eles são insuportáveis, porque eles acham os seus filhos insuportáveis, como é que parou de fazer o que eu quero, como é que tá respondendo pra mim, como é que pode uma coisa dessa. Então, os pais narcisistas acabam abandonando meio que os filhos, assim, sabe? O tratamento muda completamente quando os filhos começam a ter mais autonomia. Então, os filhos caem do cavalo. É muito triste ver isso, muito triste. Narcisistas usam seus filhos. Mesmo quando os filhos são pequenos, eles tratam os filhos como se os filhos fossem seus pais, né? Então, por exemplo, se o pai ou a mãe narcisista tá doente ou tá se sentindo mal, eles esperam que o filho trate ele como pai, né? Tome, pergunte se ele tá bem, e ofereça um chazinho e faça um cafuné. O pai ou a mãe narcisista são assim. Se eles querem abraçar o filho não quer, dane-se. O filho vai ter que abraçar o pai. E isso acontece de criar uma codependência gigantesca, uma falta de amor próprio. É horrível para um filho de narcisista reconhecer limites, né? A pessoa cresce sem saber dos limites interpessoais, da privacidade. Essa criança acaba tendo muitos problemas, né, como adultos depois, sem conseguir estabelecer limites, com outras pessoas cortando seus limites e ela achando que é uma coisa normal. Porque se você cresce numa família disfuncional, com uma pessoa narcisista que não respeita os seus limites, que você não tem privacidade, que você tem que fazer coisas contra a sua vontade para agradar essa pessoa narcisista da sua família, se você cresce desse jeito, você acha que isso é o normal. Você não tem como comparar com outras famílias, porque você não nasceu em outra família. Só depois de adulto, por exemplo, quando você tá namorando alguém, ou então se você é muito amigo de alguém, você vai na casa de alguém, convive com a família de outra pessoa, com outras famílias, é aí que você vê, tem alguma coisa errada. Por que o pai dessa pessoa, por que a mãe dessa pessoa não trata essa pessoa assim? Essa pessoa não se sente sempre na obrigação de fazer alguma coisa pro pai ou pra mãe dela? Por que essa pessoa tá sempre se sentindo leve, feliz, sem culpa? Aí que você vai
aos poucos, inconscientemente, né, vendo que tem alguma coisa errada com a sua dinâmica de família. Quando isso acontece, de você perceber os padrões de comportamento seus, né, já foram criados. E é só fazendo terapia pra gente quebrar isso tudo, pra perceber de onde isso surgiu, ter consciência disso e trazer isso à tona pra gente lidar com tudo isso, né? E poder quebrar esses padrões pra gente conseguir ser feliz sem culpa. Por exemplo, no meu caso, né, quando eu era mais nova, né, porque a gente não conhece isso quando a gente é mais nova, então a gente não consegue se proteger contra isso. Então, eu cresci de um jeito achando que aquilo era o normal, achando que aquilo era amor. Então a gente não tinha privacidade, a gente não tinha liberdade para dizer não quando alguma coisa nos deixava triste ou nos aborrecia. A gente tinha que se contentar com decepções muito grandes, sabe, promessas que nunca eram cumpridas. Então a gente vai se acostumando com isso. Depois eu acabei casando com o meu marido narcisista nos Estados Unidos, né? E não achei, por muito tempo, eu não achei que aquilo era anormal. Eu não achei que ele sair de casa, fazer tratamento de silêncio comigo era uma coisa anormal. Porque eu vi isso, eu cresci numa família em que isso acontecia, onde isso acontecia. Então eu não via um problema, né? Eu só via isso é uma vida de casal. Só depois, quando a gente tem respeito pela gente mesmo, que a gente percebe que tá, mesmo se todo mundo agir assim, eu não mereço isso. Eu não mereço esse tipo de tratamento. Eu não fiz nada pra merecer isso. Né? Então, só fazendo terapia, descobrindo esse tipo de coisa, se fortalecendo pra não sentir culpa de falar um não pra alguém, ou até mesmo pro seu pai, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha esclarecido alguma coisa pra vocês. Não esquece de deixar o meu like aí pra saber, tá bom? E a gente vai se falando aí nesse mundo virtual. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo.